Nessa aula aqui eu vou mostrar algumas ferramentas que nós temos, né, para fazer com esses vetores. Então eu vou vir aqui na aba Vetor e a primeira ferramenta que eu vou mostrar é a da guia Geoprocessamento, a ferramenta Buffer, tá? Então eu vou selecionar aqui a ferramenta Buffer e eu vou aplicar um buffer no meu trecho rodoviário federal. Então aqui eu clico sobre meu trecho rodoviário federal, aqui ele fala a distância que eu quero aplicar o meu buffer e aqui ele mostra, ó, que a distância está em grau, né, para mim considerar reprojetar para um sistema local para ter resultados mais precisos. O que isso quer dizer? Eu vou deixar essa distância aqui de 10 e vou colocar em executar, né? E aí esse buffer que eu vou ter, eu vou mostrar para vocês o que que é essa ferramenta buffer. Nossa, 10 ficou gigante. Eu vou diminuir aqui e vou aplicar essa ferramenta de novo. Então vou colocar buffer, vou colocar de 0.1 aqui em cima do meu trecho e vou executar. Essa ferramenta de buffer, o que que ela faz? Ela é como se fosse aí um offset, né? Ela vai pegar esse meu trecho rodoviário e vai aplicar um valor aí que eu pré-defini nesse buffer. Aqui, por exemplo, nessa aplicação é como se eu tivesse aí nessas rodovias federal uma faixa de servidão que eu preciso. Então eu tenho a linha ali onde representa o centro. Talvez do centro eu vou observar aí 20 metros se eu tenho, por exemplo, alguma coisa construída, né? Se eu vou preservar aquilo dali, eu aplico esse limite de buffer para isso. Eu posso aplicar também quando eu tenho aí uma área de APP, então eu tenho o centro do meu córrego, eu aplico aí conforme a legislação. Aqui já gerou, ó. Então, o que que faz, ó? Eu tenho aqui a minha camada, né, da minha rodovia, e aqui ele gerou esse buffer, né, para cada um dos pontos. Então ali eu coloquei a distância de 0.1, é aquela distância, como eu mostrei para vocês, ela está expressa em graus, né? Então aqui ele fez 0.1 grau. Cada grau, acho que tem, se eu não me engano, 111 quilômetros. Acho que aproximadamente isso daí, cada grau representa. Então, eu não consigo chegar num valor preciso. Por quê? Porque o meu sistema de coordenada que está definido aqui, esse 4674, ele é um sistema de coordenada geográfico, né? Então, tudo que eu trabalhar com ele é em graus. Então, o que que eu preciso fazer primeiro para essa minha área, para mim aplicar o buffer? Eu vou mudar, aqui eu acabei excluindo a errada. Deixa eu selecionar aqui de novo esse meu trecho. Beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou reprojetar essa camada aqui para um sistema de coordenada que eu tenho, que não seja de coordenada geográfica, né? Então seja um sistema projetado. Então eu vou vir aqui nessa mesma ferramenta de vetor, gerenciar dados e vou reprojetar a camada. Então eu vou pegar essa minha camada do trecho rodoviário e aqui eu vou mudar o SRC dela de 4674 para esse daqui, ó. South America Albers. Por quê? Esse sistema de projeção aqui que eu tenho, o Albert, deixa eu até mostrar ele aqui, ó. Ele cobre aí essa minha região aqui da América do Sul, né? Então que eu não posso utilizar um sistema de coordenada UTM com aquela zona, por exemplo, 22S, 23S. Por quê? Porque eu tenho rodovia em todos os estados. Então eu ia ter aí uma questão que eu ia ter distorções, né? Se, por exemplo, as rodovias que tivessem 22S, eu ia conseguir fazer certo, porém as demais eu ia ter uma distorção. Então esse sistema aqui, Albers, ele cobre, né, ele é um sistema de coordenada aí projetado, expresso em metros, e aí ele cobre toda essa região. Então por isso eu vou selecionar ele, aqui eu vou executar, e ele criou um novo campo para mim, né, chamado reprojetado, tá? Então agora eu vou criar o meu buffer sobre esse campo reprojetado. Então aqui já é o processamento, buffer. Agora, ó, a distância eu consigo colocar em metros. Então aqui mudou de grau para metros. Metros, quilômetros, né, qualquer unidade que eu queira colocar. Então agora eu vou aplicar um buffer aí
de 10 metros. E aí eu tenho aqui agora, né? Vou ter que aproximar mais aqui a camada e passar aqui, ó. Então eu tenho o centro da minha rodovia. Vou mudar aqui, vou colocar essa cor aqui. E eu tenho o buffer que eu criei aqui de 10 metros. Então vem aqui, eu consigo medir, né, aqui. Então ele fez 10 metros para cada lado. Eu tenho 20 metros aí de buffer. Então essa é a ferramenta de buffer que a gente tem aqui em geoprocessamento.